para ela um pouco falando sobre estratégia, já começa perguntando para ela como é que essa convivência com um profissional de Consumer Marketing Insights em casa o tempo todo influencia aí na visão estratégica dela, que imagino que deve ser bem diferente de pessoas que não têm essa referência. Super. Bom, CMI é pesquisa, no fundo, né, mas está muito ligado aos dados do consumidor. Influencia muito meu olhar no sentido de olhar para o negócio sempre, né? Assim, acho que estratégia passa muito por também saber o problema certo que a gente está resolvendo. Então, ter esse olhar aguçado para o negócio, para o que está acontecendo dentro da companhia, para achar os problemas de verdade, assim, né? Para daí a gente achar o como, que é a estratégia, a junção do problema e o como a gente vai fazer, influencia muito, porque, querendo ou não, a gente sempre troca, né, com os pares. Acho que ajuda a impulsionar a carreira dos dois, né? Então, essa conexão com o negócio eu acho essencial, assim, nos dias de hoje, porque senão a comunicação fica muito vazia, né? Não para em pé, assim. A ideia pode ser muito legal, mas se não for para ajudar a resolver um problema real de negócio, um problema, seja de negócio ou mesmo de imagem da marca, enfim, um problema real que está acontecendo ali dentro da companhia, que, óbvio, no fundo é para impactar o negócio, acho que não para muito em pé. Então, influencia muito nesse sentido. Legal, eu dei uma cortada aqui, mas eu vou considerar que a pergunta como respondida para não fazer Vivi repetir aqui. Bom, Vivi, eu acho que a mídia foi mudando bastante, né, com o tempo, e acho que a conversa foi muito... a conversa que eu chamei para a gente ter aqui é muito sobre isso, assim, muito sobre a evolução desse mindset estratégico dentro da agência e como é que ele... Hoje não faz mais só parte do departamento de planejamento, mas ele acabou se diluindo bastante entre os outros departamentos da agência de publicidade, né? E eu acho que até fora da agência, enfim, esse mindset estratégico ele é cada vez mais desdepartamentalizado, como a gente estava comentando até acho na descrição, enfim, do vídeo aparece um pouquinho sobre essa neologia. E eu acho que a mídia ela foi mudando conforme as necessidades, principalmente dos negócios, assim, relacionadas a questões econômicas, né? Então, enfim, surgiu no pós-guerra, mudou nos anos 70, deixando a mídia mais especialista e separando um pouco do que era planejamento de mídia, do que era compra de mídia, pesquisa que algumas agências têm. Quando eu trabalhei em Curitiba, eu até não tinha nenhuma experiência com agência onde tem uma pessoa, um departamento focado 100% em pesquisa, assim. Aí em São Paulo eu comecei a ter a experiência um pouco maior de trabalhar com o departamento de pesquisa, o que ajuda bastante, porque você acaba ficando menos tempo focado nisso e acaba recebendo os dados muito mais, as informações, os insights muito mais mastigados para poder trabalhar. A partir disso, ao mesmo tempo, você perde um pouco, porque você não tem mais tanto contato assim, com entrar nas ferramentas e tirar as pesquisas e ter essa intimidade com essa parte mais estratégica, eu acredito. E eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco estranho assim, da mídia, porque depois dos anos 2000, 2010, ali, que teve esse boom de internet, do digital e tal, que profissionais de mídia híbridos, como a gente chamava, até por conta dessa transição que é digital, mas que faz offline também, era super cobiçado pelas agências. Então, as pessoas que sabem fazer, até hoje, né, as pessoas sabem fazer offline e digital, ainda tem um valor no mercado, assim, um pouco diferenciado, um pouco mais procurado, e é difícil achar esse tipo de profissional, assim, hoje em dia é um pouco mais comum. E depois teve esse boom das redes sociais, e aí a gente tem hoje quase 90% do bolo publicitário digital aí focado muito em Google e Facebook. Eu acho que o último dado que eu vi estava em 87%, mas é um dado já meio antigo, então deve estar até maior, talvez, esse dado. E eu acho que a gente está vivendo um momento onde tanto os anunciantes quanto as agências estão tentando se reinventar em termos de relevância, assim, porque acaba ficando esse dinheiro todo concentrado nesses dois players, assim,
e é tudo meio no mesmo formato, tudo mesmo, só a mensagem que é o diferencial, né, dentro desses formatos. E aí eu queria entender um pouco da tua visão sobre isso, assim, como é que você entende esse momento e o que você acha que está se transformando em termos de mídia, o que as agências, você está numa agência que é super inovadora, né? Como é que essa agência, como é que você tem essa visão da mídia como um departamento, mas, né, que a gente está discutindo até departamentalizar e tudo mais, mas como é que você entende a mídia, o papel da mídia nesse processo onde a gente está precisando que seja mais relevante, né, as conexões das marcas com as pessoas? Eu acredito, assim, eu vou tentar responder, mas se você achar que não ficou a resposta completa, vai me perguntando, tá? É que são muitas ideias que foi passando pela cabeça enquanto você falava. Mas, assim, a mídia, eu acho que quando eu comecei lá atrás, assim, era muito técnico, né? Era uma profissão extremamente técnica, era muito sobre mexer nas ferramentas, saber qual é o target, os movimentos da concorrência também pautavam muitos movimentos de mídia, né? Então, a gente puxava ali monitor para ver o que a concorrência estava fazendo. Enfim, era muito técnico, era estratégico, mas, ao mesmo tempo, muito fechado ali no universo da mídia, né? Basicamente, nosso papel era fazer o que qualquer bom mídia faz até hoje, que é falar com o maior número de pessoas do target com o mesmo budget. Eu acho que quando a gente fala de um olhar cada vez mais estratégico para a mídia, na minha visão, veio muito claro com o que você falou, né? O social, todas as plataformas que a gente... A atenção está muito mais descentralizada, né? Então, acho que passa muito... eu acho que o papel do planejamento raiz, vamos dizer assim, do planner de origem, ele se mantém extremamente relevante enquanto precisa definir ali a voz da marca, a mensagem principal da marca, enfim. Mas o mídia, ele ganha muito espaço na estratégia, eu acho que nesse ecossistema, né? Porque não dá para dissociar a ideia, a criação da mensagem. A mídia faz parte da ideia, na minha visão. Então, acho que a gente tem muito esse papel de garantir que em todos os pontos garantir que a gente está entregando as mensagens certas na jornada do consumidor, para cada audiência o argumento certo. Eu acho que a gente tem muito esse papel estratégico nesse ecossistema todo, assim, de canais e mensagens, assim. Acho que esse é um olhar que eu vejo, até porque, até você falando do mídia híbrido, né, que antigamente ainda é super valorizado a pessoa que planeja, né, nos canais offline e digitais, mas é bem antigo até essa visão, né, porque hoje, gente, alguma dúvida de que a internet faz parte da nossa vida, né, tipo, a gente já está numa era mais pós-digital, vamos dizer assim. Então, assim como não existe um planejamento digital, na minha visão, porque a estratégia é uma só. Então, como a estratégia circula em todos esses canais, a minha visão é muito essa. E falando um pouco do momento atual, assim, eu acho que, de uma forma geral, é uma visão muito minha, assim, mas talvez encontre ressonância aí por aí, mas, assim, de uma forma geral, eu acho que ambientes muito competitivos, que são os das grandes agências, né, não tem jeito, aquele monte de gente, um monte de conta, enfim, são ambientes naturalmente mais competitivos, acaba sendo muito difícil despartamentalizar, porque opera aquela coisa de toda grande corporação, que você precisa defender a sua área, a sua entrega. Então, você tem todas as áreas sendo fazedores de tarefas, assim, né? Cada um com a sua entrega. E, eu acredito muito em ambientes colaborativos, porque as pessoas que estão no ambiente, mas que proporciona isso, a colaboração genuína, acaba sendo um trabalho muito mais integrado, muito mais estratégico, que você passa de resolvedor de tarefas para um mindset de resolvedor de problema. Beleza, a gente tem um problema na mesa, todo mundo aqui, tá? A criação, o planejamento, a mídia, mas todo mundo tem que ter esse olhar estratégico, não é só a mídia. Eu acho que também é muito difícil quando um criativo está lá no plano das ideias, querendo fazer ideias legais, mas que está completamente desconectado do problema que a gente quer resolver.
acho que a estratégia realmente não tem departamento at all, assim, não é nem só uma questão planejamento e mídia, sabe? E acho que nesses ambientes colaborativos em que as pessoas estão a fim de trabalhar junto, genuinamente, os projetos saem muito mais estratégicos, muito mais legais. Acho que é um pouco disso. Na Suna eu tenho essa sorte, assim, a gente trabalha... o nome é Squad, né, mas a gente chama lá dentro de biomas, porque Suno é só em Esperanto, mas a gente trabalha em biomas por cada trabalho, então a gente senta junto, então não tem nem departamento mesmo, porque é uma mesa por bioma, então para iFood a gente tem 4 biomas, então naturalmente já senta e a gente rodizia, não é? Os biomas também trocam as pessoas, né? Então, o problema chega ali na mesa e a gente tem que resolver. Tem uma pessoa de cada área, às vezes nem tem, por exemplo, dependendo da natureza do trabalho, às vezes nem tem um estrategista raiz, né? Um planner, só tem mídia ou não, só tem... Enfim, cada natureza de trabalho pede uma configuração, mas a coisa é toda resolvida muito junto. Então, acho que os ambientes colaborativos trazem mais essa estratégia integrada, justamente porque às vezes nem dá para ver o trabalho do mídia ali no meio de uma apresentação, às vezes fica invisível a olho nu. Às vezes a gente colaborou com os insights, com pesquisas, com ideias, porque também tem isso, né? Todo mundo é criativo também. Claro que tem pessoas especializadas em fazer a redação, fazer o craft ali, mas a nossa natureza humana é criativa, né? Então, acho que todo mundo pode dar ideia, todo mundo pode colaborar e ter um mindset de resolver problemas, que aí já está fazendo estratégia, com certeza. Legal. O Leonardo, que já vou fazer a pergunta na hora, mas Leonardo, que pra gente não perder, Leonardo, que é estrategista, freelancer, aqui está perguntando se a criação senta junto com os outros departamentos. Sim, total. Nem tem departamento. Como eu falei, são essas mesas grandonas, então a criação tá ali junto, trocando ideia. É engraçado, eu trabalhei em agências grandes, que era muito... Eu lembro que eu tinha muita vergonha até de entrar na criação, porque tinha aquele ar, assim, né, tipo, criação, assim, acho que, cara, não dá mais para ser assim, porque esse melindre também, às vezes também só de você trazer, e como mídia também a gente tem muito contato com, sejam plataformas, o próprio Google, o próprio Facebook, que tem também contato com creators, enfim, acho que nasce muito, a mídia é um terreno muito fértil, assim, né, a gente que é responsável por essa gestão de contatos, de parceiros estratégicos, principalmente de entretenimento, enfim, é muito natural que um projeto nasça da mídia, e às vezes eu lembro de ter esse melindre, assim, nossa, vamos falar com a criação. Cara, isso, ainda bem, assim, isso não existe mais. Eu tenho trabalhado com criativos muito legais, muito colaborativos. Legal. Eu acho legal você colocar tudo isso, porque, assim, durante muito tempo foi discurso das agências essa questão da estratégia 360, de que as agências faziam as coisas integradas. E aí eu lembro mais ou menos em 2010, por aí, que teve, acho que a Maximídia, e que o Pulga levantou uma questão, assim, eu nem vou falar muito porque eu não lembro exatamente como é que aconteceu a situação, mas, assim, eu lembro que ele questionou alguns grandes donos de agência, perguntando bem assim, vocês falam muito sobre integração, mas quando vai para dentro da agência de vocês, as coisas não são integradas de fato, né? Tem departamento de mídia digital, tem departamento de offline, tá tudo meio separado. E aí a gente vem aqui no Maximídia para falar, eu acho que era Maximídia o evento, a gente vem aqui para falar sobre essa integração toda, que na verdade acaba sendo só discurso de venda, para os anunciantes conseguir comprarem a ideia e tudo mais. E aí hoje a gente acaba vendo também um discurso muito forte sobre departamentalizar as agências e sobre os squads e tipo outros formatos de trabalho. Tem várias agências testando de verdade, tem várias agências às vezes testando numa medida onde uma parte é teste, mas uma parte é discurso. Então acho que a gente está passando por uma transição, né? Não tem nem como você desvalidar completamente o discurso, porque acho que há uma vontade das agências de irem para um outro lugar, se deslocarem e tentarem entender como é que a agência consegue ser mais relevante nesse contexto. Mas eu acho que é muito
fácil cair num lugar onde é discurso, onde não é prática, assim. E aí, aterrissando um pouquinho, até falando sobre como é que isso é na prática, assim, porque, assim, não ter parede, não ter departamento é uma coisa que já acontece em muitos lugares, mas assim, acho que isso está muito mais no mindset, em como é que você consegue aterrissar isso na hora que desce um trabalho, vem para você o trabalho, um briefing, e como é que as equipes trabalham, como é que... Porque é isso, né? A gente ainda não tem... Por mais que a gente esteja ensaiando algumas questões dentro dos gaps de criação, entre criação e mídia, entre mídia e planejamento, que tem consplaining e tudo mais, algumas agências já têm, né? O ano passado rolou um evento do grupo de planejamento com a Stephanie Campbell da CP+. Oi? É da Widen? É da Widen. Nossa, eu tô aqui trocando o nome das agências. Da Widen, exatamente. Falando sobre consplaining, porque ela é, né, consplainer lá na agência e tal, na Widen. E ao mesmo tempo, algumas agências o profissional absorve, né? Então, assim, você vê agência pequena, às vezes o mídia absorve o trabalho do planejamento, então acaba tendo aí, ocupando alguns gaps que existem naturalmente, assim, que o trabalho pede, que o profissional precisa correr para conseguir entregar dentro disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vocês fazem isso na prática, assim, que tipo de framework, de mindset vocês conseguem colocar para realmente não existir isso? Como é que é do briefing chegar para executar o trabalho? Como é que a gente consegue, talvez, dar uma minimizada nessas linhas que existem entre os departamentos? Você falou de framework. Eu acho... Tem muitos frameworks legais, né? Mas acho que a estratégia passa até por questionar os frameworks, né? Porque, às vezes, tem ali a pergunta não é necessariamente aquela, né? Então, hoje, assim, e desde a DPZT eu tenho a sorte de trabalhar com planners muito legais de estratégia, assim, mesmo. E mesmo hoje na Suno, a gente pega muito briefing juntos, mídia e planejamento, disseca ali, então, junto com o BI também, que tem um pessoal mais especialista em social listening, enfim, que tem muito insight que sai dali. A gente disseca, procura diversificar fontes de pesquisa, enfim, tenta dissecar, deixar bem, assim, bem às claras o problema, enfim, e faz um kick-off aí com todo mundo junto, né? Então, vem criação, vem CM, vem pessoa que está mais ligada a influenciador, enfim, vem todo mundo participar desse kick-off para já rolar uma discussão ali e já sair com o trabalho andando. Então, às vezes também, assim, normalmente é mais ou menos por aí, mas criativo também participa desse processo de fazer esse material de kickoff. Eu acho que é realmente assim, não tem muito segredo, é querer jogar junto. Basicamente isso, é tirar um pouco aquela coisa da minha entrega, da minha área e querer resolver o problema junto. Não tem muito um processo, tipo, é assim, porque para cada trabalho, eu acho que pede um tipo de discussão, um tipo de kickoff também. Às vezes tá fácil, é só um cafezinho e já dá para começar a fazer, sabe? Então, acho que é muito, para mim, não tem outro segredo, assim, é colaboração genuína. E acho que só daí também vem, agora com o coronavírus, tem se falado tanto, né, que acelerou muito a transformação digital, que já estava, várias coisas que estavam acontecendo, e acho que agora mais ainda, assim, a gente está muito conectado, muito trocando e acho que essa coisa do tecnológico, aquela velha discussão, o fator humano faz toda a diferença, né? Essa troca humana, assim, não há dado de pesquisa que vai dar para a gente uma ideia que vai ressonar em alguém, que vai ser relacionável, né? Que as pessoas vão se identificar, que vai gerar conexão, identificação. Então, é muito dessa troca entre os profissionais. Legal. Você falou sobre a questão do corona e acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, que acho que bastante
vários movimentos, principalmente digitalizar, assim, as empresas, coisas que eu acho até engraçado falar sobre isso, assim, depois, né, tipo, a gente está há muito tempo, sei lá, mais de 20 anos nesse processo de digitalização, e aí algumas empresas têm uma maturidade digital ainda muito iniciante, assim, eu lembro algumas reuniões que eu tinha com o Google há uns talvez 10 anos atrás, assim, que o Google tinha até um cálculo, acho que a McKinsey teria alguma coisa relacionada a isso, assim, que é, tipo, calcular qual que é a maturidade da marca, e aí o Google colocava isso muito nesse mindset digital, assim, de em que ano que a marca está digitalmente, e aí eu achava super legal ver isso, porque é uma coisa muito relacionada ao espírito do tempo, assim, que essa coisa o tempo ele é composto por comportamentos emergentes, comportamentos residuais, comportamentos enfim, mais difundidos e menos difundidos, né? E aí, quando a gente fala sobre coronavírus, eu acho engraçado o que está acontecendo, assim, observando o comportamento de mídia que acelerou um monte de processos digitais, mas, ao mesmo tempo, várias coisas que a gente achou que não ia mais acontecer ou que não tinha mais volta, acabou voltando. Então, assim, vendo as pesquisas de Kantar, por exemplo, eu estava vendo que TV voltou com uma relevância muito alta, assim. As pessoas voltaram a confiar nos gatekeepers, né, principalmente relacionado à notícia, como é que a gente consegue ter uma garantia de que aquilo não é fake news, enfim. Então, a TV acaba tendo uma relevância muito grande, sendo que estava todo mundo ali apontando para uma tendência de não, a TV vai morrer, digitalizar, acontecer alguma coisa e vai perder uma super relevância, a audiência está caindo, estava uma loucura de previsões nesse sentido antes do corona. E agora a gente vê TV com uma super relevância, a gente vê o Facebook perdendo receita, então a gente parece que virou de ponta cabeça até esse ecossistema de mídia, assim. E como é que você está percebendo isso, assim? Você acha que dá para prever alguma coisa ou que é isso mesmo, assim, vai ser uma bagunça e a gente vai ter que ir aprendendo a lidar com isso todo dia e entendendo as mudanças que vão acontecendo? Tá, assim, é difícil falar o que vai acontecer, né? Tá saindo, aliás, acho que tá uma chuva de reportes, gente, que não dá para acompanhar, né, de coronavírus. É muita pesquisa, cada um fazendo quais são as tendências, né? Acho que é muito cedo, assim, para dizer o que vai ficar. Mas, assim, falando de mídia especificamente, sem dúvidas, a TV ganhou muita relevância com as pessoas em casa, né? E mesmo, acho que tem vários jornais que já estavam, né, na verdade, mas enfim, por exemplo, é a Folha de São Paulo, mas é o podcast Café da Manhã, sabe? Acho que tem, a CBN mesmo tem vários podcasts legais também, que é rádio, originalmente. Acho que, de certa forma, tudo passa por TV digital, assim, aos meus olhos, assim. Parece que tudo está passando por TV digital. Acho que vai ter uma tendência, já tem há bastante tempo, da TV também se digitalizar. Vai ficar muito mais fácil mensurar com as Smart TVs, enfim. Mas acho que de mídia, assim, aumenta a audiência, tanto de TV quanto de digital, na verdade, né? Porque as pessoas estão passando mais tempo em casa, sem ter o que fazer, enfim. E essa chuva de lives também, que no começo parecia muito legal, agora, nossa senhora, não dá mais para acompanhar, é muita coisa. Acho que está tudo mudando muito, a gente está numa avalanche de informação, mas ao mesmo tempo, assim, longe de querer ser futurista aqui, mas acho que é uma época que veio para questionar, assim, né? A gente está questionando muita coisa, o que vai ficar desse... A gente está questionando, inclusive, o consumo, né? O que é essencial. Então, acho que é uma época de mudança. Só o tempo dirá, assim. Acho que a gente não tem melhor coisa para fazer agora do que ficar muito atento. É muita informação, muita avalanche. Então, assim, não adianta querer também ver tudo e não absorver nada, assim. Eu acho que eu estou escolhendo a dedo, assim, os conteúdos que eu consumo para tentar pegar aí um pouco do que está acontecendo. Eu acho muito legal que tem um projeto da Dania Reis com a Luísa Volk, se chama Detox Digital. Aliás, quem quiser procurar e ainda não leu, é super bacana, assim, porque fala muito desse momento de como é que a gente tem que filtrar as informações e, né, do desafio que é isso, assim, nesse momento onde a gente tem uma avalanche de informações acontecendo e que a gente está sofrendo com isso, assim, né, não tem muito... A gente tem que selecionar muito bem o que a gente
escolhe ver e como a gente escolhe consumir, assim, né? E aí tudo, assim, produto, serviço, mídia, o que for, assim, acho que o consumo independente do que você precisa ter um olhar muito crítico para isso, assim. E aí a Luísa Vo e a Dania Reis, elas falam no detox digital que uma das chaves, assim, é pagar por conteúdo mesmo, porque é uma forma de você conseguir filtrar, você paga, né, você traz uma consciência maior para aquilo que você está consumindo. Então, acho que é super bacana. E é um movimento que muda também o ecossistema de mídia nesse sentido, porque se os jornais estavam tão acostumados a viver de uma receita de mídia, display, enfim, começa a mudar um pouco esse cenário também, porque acho que as pessoas, óbvio, né, uma parcela da população que pode pagar pela notícia, que começa a perceber o valor disso, começa a pagar por isso, por esses gatekeepers, assim, por ter um dado, às vezes, mais curado, uma matéria mais profunda, etc., começa a mudar também como é que as marcas precisam se posicionar dentro disso. Então, acho que sai um pouco do display. Outro dia eu estava vendo alguém vendendo display, eu até achei engraçado. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não compro display na minha vida. Assim. Faz bastante tempo. Eu não lembro. Assim, eu lembro de 2014. E você travou para mim. Sou só eu, gente? Ou travou para vocês também? Vocês estão vendo a Vivi? Acho que agora você voltou, Gui. Você tinha caído um pouquinho. Agora voltou. Eu tô te vendo, Gui. Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Oi, oi. Oi. Bem-vindo de volta. Pode ser, gente. Continua aqui. Olá, estão me vendo? Ah, agora sim. Você entrou de outro lugar? Tá aparecendo dois. Não, na verdade, eu só troquei a conexão aqui. Eu acho que estava muito ruim o Wi-Fi, eu troquei pro meu 3G mesmo, 4G, sei lá, que tá pegando aqui. Beleza, obrigado, gente. Desculpa a interrupção. Então, só voltando ao raciocínio, me perdi. Bem, a gente pode... Do que eu estava falando? Me ajude. A gente estava falando um pouco do coronavírus, mas sabe uma coisa que eu queria falar? Que a gente até conversou um pouco antes de aparecer aqui. A gente estava falando antes de vir para cá e tal. Vir, né? Entrar aqui. Que é muito, assim, é muito chover no molhado, né? Mas não poderia deixar de falar. Que com o coronavírus e toda essa coisa louca que o mundo está vivendo, de fato, se antes já era necessário uma marca ter propósito, agora, pelo amor de Deus, né? Assim, de longe não é época de vender. Então, se a marca não tem um pelo quê, não tem um sentido maior, né? Ela fica muda, não tem o que falar agora, nesse momento. E acho que o consumidor está muito atento, assim, às marcas que ficaram caladas, as marcas que tentaram vender no momento que não é de vender, sabe? A gente estava conversando um pouco disso e achei legal dividir aqui com todo mundo. Claro. Inclusive, bem sobre isso que eu estava tentando colocar, porque, assim, como muda muito essa questão de
como as pessoas estão se relacionando com as notícias e com os veículos. Eu acho que a gente está percebendo um pouco desse valor do gatekeeper, enfim. Eu acho que tem uma mudança de mindset de marca nesse sentido também, de como é que a gente vai anunciar, né? Sai um pouco dessa coisa do display, do volume e tudo mais, e começa a entrar num lugar que é um pouco mais de como é que a gente consegue construir relevância, como é que a gente consegue ajudar as pessoas, que tipo de conteúdo a gente vai entregar. Enfim, acho que o papo da semana passada foi com a Paty Weiss, que foi super bacana porque ela falou um pouco sobre isso, assim, que ela acredita no futuro da publicidade como entretenimento. E aí vem muito de encontro com o que você estava falando, que assim, acaba que os planos de mídia, ou enfim, que as coisas passam muito por TV e por digital, assim. E aí, se você olha pelo viés do entretenimento, de que pelos mesmos lugares que o entretenimento passa, ou que um conteúdo de relevância passa, eu acho que faz muito sentido, assim, essa construção de passar por esses canais, e talvez até por outros, assim, falando sobre touchpoints, aí só mudando um pouquinho já, evoluindo um pouquinho o papo, falando um pouco de touchpoints, eu queria saber como é que, assim, você trabalhou com marcas muito relevantes, né? Com o Skol, com outras marcas, com Itaú, agora com iFood, enfim, que são marcas, assim, que são líderes nos segmentos delas e está sempre vendo inovação por conta disso, porque inovação chega na gente quando a gente está atendendo esse tipo de anunciante. E apesar de ter muitos formatos e veículos assim super encaixotadinhos, assim, então você compra, né, 30 segundos na TV, você faz não sei o quê, mas você, por exemplo, para Itaú, com certeza fazia muito conteúdo, fazia muita coisa relacionada a coisas que não são touchpoints tão convencionais para se trabalhar mídia, assim. E aí eu queria que você desse uma perspectiva para a gente um pouco sobre isso, assim, porque eu acabo vendo muito uma repetição, assim, de anunciantes comprarem as mesmas, né, usarem, você está falando agora sobre ferramenta de mídia, então usam a mesma ferramenta de mídia para poder gerar dado, aí acaba comprando os mesmos veículos, entram nos mesmos formatos, e o único diferencial dele, como eu tinha falado lá atrás, acaba sendo a mensagem. Como é que o canal, e aí você está falando muito sobre o papel da mídia ser criativa também ali atrás, como é que a mídia tem esse papel de, como um canal, conseguir construir alguma coisa ou ajudar a construir alguma coisa com os outros assets, né? Que é a criação, que é planejamento raiz aí, que traz um pouco dessa questão da mensagem e tudo mais. Eu adoro tentar fazer alguma coisa diferente, assim. Então, eu acho que às vezes até o canal, o formato é o mesmo, mas dá para inovar, sabe? Não sei, acho que eu posso citar algum case aqui. Vou dar um exemplo. Bom, por exemplo, o iFood, um exemplo recente, assim, do ano passado. A gente fez um merchandising na transmissão do futebol. Se eu não me engano, não era semifinal, enfim. Era futebol na Globo, a audiência, era um jogo do Flamengo, tipo, audiência bombando. E ao invés de ser uma coisa tradicional, sabe? A gente colocou... E assim, ó, essa ideia surgiu ali do contato com... Nem sei dizer de quem surgiu, sabe? Quando todo mundo contribui tanto. Mas foi um papel da mídia, o que eu quero dizer não foi necessariamente uma ideia da mídia, acho que foi realmente uma construção de muita gente, mas foi o papel da mídia brigar no bom sentido de quebrar barreiras, assim, dentro dos veículos de comunicação, né? Acho que isso é muito o papel da mídia. A gente apareceu lá na arquibancada, a gente usou como mídia uma pessoa, que na verdade era um influenciador, segurando um cartaz escrito Luiz Roberto, que era o narrador do jogo, pede um iFood e um desconto ali para primeiro pedido. Então, o cupom de desconto estava ali na arquibancada. Então, a transmissão da Globo filmou a arquibancada, aí o narrador falou, né, olha ali, um recado para mim, enfim. E aí no show do intervalo, que é entre o primeiro e o segundo tempo, apareceu ele de fato com a sacolinha do iFood ali, reforçaram o call to action, você também pode usar o cupom de primeiro pedido se você ainda não usa iFood, enfim. E no primeiro break, né, pós o show do intervalo, veio um filme de não lembro se era 30, sei lá, mas veio um filme reforçando
o que é iFood, como baixar, enfim, para as pessoas fazerem o primeiro pedido. Então, assim, eu acho isso muito uma forma... E chamou muita atenção, assim, foi um super case, gerou muita mídia, muita menção espontânea em social, mídia especializada também escreveu sobre o assunto. Que é uma forma de inovar num formato que, cara, quantos anos existe o futebol da Globo? Eu não faço nem ideia, deve ser mais do que eu. Então, assim, acho que a criatividade passa muito por aí também, né? Ser relevante, inclusive, em formatos que já existem há muito tempo, né? E, assim, é uma ação de merchandising, né? Não é uma coisa fora do planeta, assim. E era uma audiência ali massiva que a iFood, naquele contexto, ainda precisava muito se apresentar, né? Construir a categoria mesmo. Então, fez todo sentido, assim, gerou muito download na hora, a gente viu o pico. O app até, acho que saiu do ar nesse dia, de tanto acesso. Então, foi super sucesso. Posso dar outros exemplos também, que a gente foi super disruptivo, assim, para usar uma palavra, mas quando eu atendi Itaú Personalité na DPZT, teve um trabalho que a gente fez que era muito naquele contexto de quando as fintechs explodiram, assim, muito puxado pela XP, né? E eles, não só N de fintechs, né? Eles descaracterizavam muito o banco, né? Tipo, se você investir em banco, você é velho, assim, isso é o jeito antigo de fazer. E banco perdendo a relevância no assunto. E Personalité fez super a lição de casa, vamos dizer assim, reinventou, começou a vender produtos de outros bancos, assim como as corretoras, eles baixaram também a taxa de tesouro direto, assim como outros bancos grandes fizeram. Mas, ao mesmo tempo, estava difícil uma mensagem relevante ali em que as próprias corretoras batiam nos bancos, né? E surgiu muito da mídia essa junção. A gente falou, putz, a gente precisa construir credibilidade, conteúdo a gente tem, porque tem especialistas super relevantes no Itaú, que entende muito do assunto de investimento. Eles fizeram arquitetura aberta, né, para vender fundos relevantes, enfim, produtos relevantes de investimentos. E a gente fez como se fosse um programa de TV no Globo News. Então, a gente arquitetou de tal forma que era quase um branded, assim, mas, assim, todo o processo de quebrar barreiras dentro de um lugar, né? E assim, eu usei 2 exemplos de TV, mas a gente também já quebrou barreiras dentro de Instagram, enfim. E depois do programete de investimentos, continuava uma live no YouTube para os clientes fazerem perguntas, e foi tão relevante que até hoje eles fazem essas lives, esse conteúdo sobre investimentos. O canal cresceu pra caramba. É um projeto de 2018 que até hoje está de pé. Então, acho que esse foi 100% assim, resolvido pela mídia, né? Porque como que você constrói relevância num ambiente tão competitivo, num ambiente tão disputado aí por 1000 marcas? Então, assim, acho que o formato faz muito parte da ideia, assim, de como se resolve aquele problema. E para isso a gente tem que estar conectado, né, com tudo que está acontecendo e direto na fonte ali do problema que a gente quer resolver. Legal. Eu acho que também tem a ver muito com o olhar, né, que você tem, que é o que muda, assim. Então, independente do touchpoint, se é um touchpoint mais convencional ou se é uma coisa que você vai colocar a mensagem num lugar onde talvez não tenha um media kit ou não tenha um formato já pronto que chega no teu e-mail, que algum veículo vai te apresentar. Passa muito pelo olhar e pelo caminho pelo caminho estratégico, assim. E aí, falando sobre, acho que voltando um pouco para a estratégia e essa discussão de que a estratégia, na minha opinião, pelo menos, a estratégia deveria ser desdepartamentalizada, assim, deveria ser mais diluída aí na agência. Eu acho que é muito difícil, porque, enfim, a agência, ela funciona assim, né? É um sistema meio fordista, assim, de cada um coloca uma peça e aí aquilo fica pronto no final.
E o grande desafio de inovar em agência, acho que é basicamente esse, de tentar sair desse lugar para conseguir criar junto, para conseguir... Tem várias agências que conseguem fazer de uma forma super legal, né? Dá para citar várias aqui, vários trabalhos incríveis nesse sentido. E acho que a gente vê muito isso, tipo, naquelas coisas de depois de Cannes, que aparece todos os cases maravilhosos, tudo mais, mas no dia a dia está acontecendo bastante cases. Eu acho que tem agências muito específicas para isso, né? Equipe Suno, Widen, CP mais B, tipo, tem agências RGA que também é bem legal. Qual? RGA, Cubo. RGA, Cubo, tipo... Tem muita agência que pensa em ativação, né? Então, acho que sai um pouco desse lugar do mídia convencional, que é o touchpoint, TV, rádio, outdoor, não sei o quê, e aí vai para uns lugares que são entregar mensagem independente de que touchpoint é esse. Assim. Então, pensar mais touchpoint do que canal, apesar de ser só nomenclatura, eu acho que a nossa cabeça já se desloca quando você muda a palavra que você usa para descrever alguma coisa, assim, porque a gente está tão, às vezes, viciado num olhar, né? E aí a gente fala muito, né, sobre framework, eu e você, assim, fora das câmeras. E a gente já bateu muito papo sobre isso, assim, sobre, tipo, o que a gente consegue descondicionar o nosso olhar para conseguir fazer um caminho mais crítico e mais criativo para poder planejar alguma coisa. E aí um lugar que a gente cai bastante, que eu acho que tem a ver com isso, assim, com departamentalizar, é o consplaining, né? Eu não sei nem se é o Julian Cole, que é o... É o Julian Cole. Ele que é o dono do frame, assim, que eu acho sensacional, assim, porque é isso, tipo, apesar de ser um frame, igual você falou, acho que frame e metodologia estão aí pra gente desconstruir, pra gente construir em cima, então acho que se você não questiona o frame, dependendo do trabalho que você vai fazer, ele não responde ao problema que você tem. Tem muito a questão das perguntas que a gente já conversou também, que é tipo, qual que é o pool de perguntas que você está fazendo no início do trabalho, o que você quer descobrir, para onde você quer ir, o que você precisa aprender para poder fazer aquele trabalho. Mas eu acho que passa muito por algumas ferramentas que nos ajudam a fazer isso na prática e não só nesse discurso que a gente faz aqui mídia 360, o profissional é híbrido, tá todo mundo junto, integração, sem parede, sem departamento, não sei o que. Acho que tem alguns facilitadores nesse sentido, né? E aí eu não sei se todo mundo que está aqui na sala conhece o Consplaining, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque acho que assim, muda muito já o mindset, assim, depois que você entende que o Consplaining muda o teu mindset, você começa a talvez até ir atrás de outros frames e começa a criar um arcabouço e consegue criar em cima desses frames para descondicionar teu olhar e fazer coisas mais legais em termos de estratégia. E também eu falei sobre questionar o próprio frame, mas assim, tem uma coisa que eu amo a referência, assim. Eu vou salvando até, eu tenho um HD cheio de framework, às vezes até uma apresentação que eu vi, que faz o jeito de mostrar é legal, acho que assim, como qualquer trabalho, querendo ou não, nosso trabalho também é criativo, também todo mundo se forma em comunicação, né? Não em mídia, criação, enfim. Então, acho que beber de referências e os frameworks passam por isso, faz todo sentido, muda o nosso olhar também, a gente, às vezes, internaliza de uma outra forma e cria outra coisa a partir disso, né? Eu acho que ajuda muito também a ganhar agilidade, às vezes, quando é muito rápido ali que você tem que resolver, acho que também já deixa de uma maneira visual, acho que pode ser legal também, assim, não quis também derrubar 100%, mas e falando do Consplaining, assim, eu acho super legal também, tem para quem quiser pesquisar depois, eu sei que tem uma SlideShare só jogar lá no Google, Julian Cole, Julian normal e Cole Cole, se eu não me engano, e dá para ver ali exatamente, ele dá isso, boa. ele dá exemplo até, um exemplo prático, não me lembro qual era o case, deve estar aí ainda na internet, mas acho super legal, porque é muito pensamento mesmo
isso que a gente está falando, né, da mídia estratégica, criativa, que basicamente o que ele faz, pelo que eu me lembro aí, Gui, você me complementa, você deve saber mais que eu, mas ele coloca ali barreiras que você precisa transpor, né, barreiras que você precisa argumentar, e uma tarefa para cada uma delas. Então, tipo, sei lá, se uma barreira banco não tem credibilidade, então o que a gente vai fazer para colocar aqui essa barreira? Mas a pessoa também não vai saber por onde começar a investir. Então, o que a gente vai fazer aqui, enfim, para dar esse instrumento, instrumentalizar essa campanha? Então, passa muito por essa troca entre mídia e planejamento, que são, na verdade, todos esses pontos de contato, essa jornada do consumidor, né? Eu acho que é um pouco disso. E dá para a gente ser super estratégico, assim, putz, a gente tem um mar de dados aí, né, para utilizar, então é muito do que a gente usa ao nosso favor, a nossa história, né, então acho que ajuda super mesmo. Eu acho que o Consplain passa muito por isso, então tipo, tem a... Enfim, eu achei, tudo questionável, né, eu várias vezes questionei, assim, algumas questões do Gillian Cole, mas, assim, eu acho que o grande salto que ele dá é estabelecer essas barreiras para você conseguir definir as tarefas e das tarefas definir as táticas, porque geralmente a gente vai do problema para a tática muito rápido, assim, então a gente acaba não passando por algumas etapas que a gente precisa para poder fazer o racional estratégico. E eu acho que ele é um puta frame, assim, para você conseguir sair desse lugar e às vezes até para conseguir trabalhar com né, o que a gente chama de planejamento raiz, mas enfim, dentro das agências é o planejamento, enfim, ou de repente até puxar um redator, assim, e tentar construir junto, porque é isso, assim, é basicamente o entendimento de quais são os problemas e de como é que você vai conseguir resolver esses problemas de uma forma real, não de uma forma que, sei lá, uma forma que talvez resolva na nossa cabeça, fique super bonito na apresentação, mas que para as pessoas que estão recebendo aquilo não vai fazer muito sentido. Não, total. E eu já vi muito, assim, reunião acontecendo que a gente já está discutindo direto a execução, né? A gente, vamos fazer uma live. Por quê? Qual é o objetivo mesmo? Vamos fazer uma websérie. E você vai ver, é a mesma coisa, tipo, você precisa carpir um lote. Você já está falando que vai usar eu nem sei que ferramenta que usa para carpir lote, mas enfim, já está falando que vai usar uma escavadeira. De repente, você precisa de, sei lá, não sei, que deu um exemplo péssimo, gente. Mas tipo enxada, isso. Então, assim, você já está discutindo qual ferramenta você precisa utilizar sem saber, né? Enfim, acho que... O problema que tem que resolver. O problema que você quer resolver, exato. Total. E aí, acho que, assim, dentro dessa coisa do framework, também a gente está agora com pouco tempo, 10 minutinhos, mas tem uma questão de dado também, que a gente estava falando muito de pesquisa, assim. Eu acho que, assim, a gente chegou num lugar da mídia, que a mídia, ela passou por muitos lugares, né? Então, ela foi, assim, se especializou muito, ficou muito técnica, juntou tudo de novo, porque, enfim, crises econômicas, não sei o quê. Então, um profissional que fazia uma coisa começou a fazer 5 coisas, então eu tenho que fazer do começo ao fim, tem que fazer a pesquisa, tem que fazer o planejamento, tem que fazer a apresentação, tem que fazer o keynote para mandar pronto para fechar já. Então, assim, você desenvolve até skills de design, assim, de deixar a coisa bonita toda e construir todo o mindset de venda, assim, daquela ideia para poder fazer funcionar. Mas passou por tanta coisa que a gente acabou ficando muito... Minha leitura, assim, tem muito mídia que hoje é muito técnico. Então, assim, 1 mais 1 é 2. Então, quando você precisa, 70% de cobertura para poder, enfim, construir awareness, não sei o que, com flight XYZ e assim, um monte de técnica sobreposta, nenhuma criatividade, nenhuma estratégia para poder entender o cenário e colocar outros fatores nessa conta. Eu acho que tem esse lugar dos frameworks que ajudam a gente a descondicionar um pouco o olhar, mas também tem que ser crítico sobre os dados que a gente está consumindo para poder construir estratégias. E a gente já falou muito sobre as pesquisas, então, enfim, tem vários institutos, Kantar, Ibope,
várias ferramentas que ajudam com isso. Tem várias pessoas em agências pequenas que conseguem fazer milagres com ferramentas gratuitas, com, sei lá, um Google Insights, porque no final das contas é muito menos o dado e muito mais o insight que você vai tirar daquela situação e o que você fala sempre, né, Vivi, do olhar humano, assim, sobre isso. Então, eu queria até falar com você sobre que nesse momento de Covid, assim, fora todos os reportes que a gente está vendo brotarem aí, e que vários desses institutos, inclusive, estão disponibilizando de graça, que outras ferramentas de que outras fontes você está bebendo, ou o que você acha que é legal, assim, indicar para as pessoas seguirem, lerem, acompanharem, ainda mais nesse cenário de Covid. Gui, agora você me pegou, porque eu não tô vendo nada específico do mercado, assim, óbvio, tô vendo o Covid na agência, a gente montou um listening, assim, que a gente tem um reporte diário para ver mudanças gerais de Covid, delivery e relacionado diretamente ao meu cliente, né? Mas assim, vou falar um pouco agora a vida pessoal, tá? Mas eu vou indicar um canal que eu tô amando, que é o da Maria Homem, é uma psicanalista, e tem temas super atuais, assim, eu tô apaixonada por essa mulher. E assim, é muito sobre humanidade mesmo, não tem muito a ver com publicidade, mas é isso, né? Passa por isso, né? Passa por isso, exato. Então, eu indico o canal da Maria Homem, indico também, inclusive ela foi recentemente, o último episódio do Mamilos podcast, que esse vocês devem conhecer, eu imagino, ela gravou o último Mamilos também, tá super legal. Mamilos é um podcast que eu ouço também. E acho que é um pouco disso, assim, eu tô estudando psicanálise, então eu tô lendo Freud e Lacan, então, assim, não é muito específico do nosso mercado, mas acho que de verdade, assim, acho que tudo que a gente escolhe, assim, que a gente consome, de alguma forma entra e transforma um pouco a gente, transforma nosso olhar, e eu acho muito importante a gente sair um pouco do universo das marcas, assim, por isso que eu também sou super contra essa cultura que ainda existe em alguns lugares, que é de trabalhar pra caramba, virar à noite, sei lá, só ficar na agência e não viver a vida, né, lá fora. Então, acho que a gente construir conexões de verdade, construir marcas icônicas, passa por beber de referências diversas também, né? Eu passei por uma situação onde eu estava conversando com um cliente uma vez, e aí a cliente começou a desabafar comigo, assim, falando bem assim, nossa, eu tô tão cansada de receber da agência as mesmas ideias recicladas, sabe? Parece que, tipo, os criativos não estão mais conseguindo beber de outras fontes que não são das próprias agências e dos prêmios e outras coisas, então parece aquela coisa, não sei o que é, mas é uma mitologia da cobra que se alimenta do próprio rabo, né? Que é aquela coisa do... não sei o nome, e aí do mito, mas tem muito disso, assim, das agências acabarem bebendo muito das mesmas fontes, das próprias fontes, assim, da agência beber de cases publicitários e de outras marcas e acabar que não consegue trazer um outro olhar, assim, que é o que faz diferença, né? É o que consegue diferenciar um trabalho, assim. E aí, esse cliente até falou, assim, e aí depois o mesmo cliente, num outro negócio, num outro trabalho, falou para mim que o principal problema que ele via de mídia, até isso era uma pesquisa para construir o curso a aula que eu dei lá na Red Hook o ano passado, assim. Eu falei, eu vou fazer uma pesquisinha só para entender o que estão precisando, o que querem mais entender e aprender e tudo mais. E ela falou para mim, os planos de mídia é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Porque é a mesma coisa sempre, assim, começa com awareness, aí vai para consideração, aí tem funil de conversão, aí né. Então sempre tem os mesmos caminhos, os mesmos elementos, e aí é um super problema, porque eu acho que é um pouco disso, assim, a construção de repertório. Então, sociologia, antropologia, cinema, às vezes a gente acha que é só a criação que precisa beber de todas essas fontes, e tem um mito sobre isso, e na verdade todo mundo deveria estar bebendo de todas essas fontes para conseguir ser mais crítico, ter mais arcabouço né, de referências e tudo mais, assim. Super, eu lembrei de uma outra referência também, que é um pouco de conteúdo, que é até, eu assisti isso, a live da
com a Patrícia Weiss, super legal, aliás, que é uma série que tem na Amazon Prime, não sei se você já ouviu falar, chama Modern Love, que nasceu de uma... Agora eu posso estar falando besteira porque eu não pesquisei antes, mas se eu não me engano, nasceu do New York Times, de histórias de pessoas que mandaram histórias de amor, X, sei lá, que mandaram para uma coluna lá no New York Times, e virou série, ficou maravilhoso, porque é muito humano, né? Eram histórias muito verdadeiras. Então é um conteúdo super legal, para inspirar também conteúdos que podem ser de marcas, né? Com certeza, super legal. Vivi, só para fechar aqui, tem uma pergunta que eu acho que é bem boa de pessoal que está assistindo a gente no YouTube, do César Ribas. Ele fala: sou formado em comunicação e nunca trabalhei na área digital. Como posso adquirir experiência em agência apesar deste cenário? Eu acho que, enfim, a gente pode responder juntos essa pergunta, mas se quiser começar, se tiver alguma ideia... A gente acha que trabalhando em agência a gente tem acesso a muita coisa diferente, mas assim, a verdade é que os treinamentos são todos online gratuitos, tanto de Google quanto de Facebook. Esses dias eu fiz um de Pinterest, porque eu sou muito curiosa, eu pensei, nossa, como será que... sei lá, eu não vejo muita marca no Pinterest, eu vi que eles estavam fazendo treinamento, falei, deixa eu lá entender o que é essa ferramenta, né? Enfim, então, tá tudo disponível mesmo. Não tô mentindo, juro. Dá uma procurada, assim, tá tudo... Óbvio, a prática também traz um outro olhar, né? Mas, assim, para começar, assim, tá tudo online, tudo. Total. Eu também, né, há 2 anos eu saí desse lugar de mídia e fui navegando por outros lugares para poder desenvolver mais esse olhar estratégico. Então, enfim, desde branding até curadoria de conhecimento e outras coisas. E a minha experiência com isso, de você ir para um campo onde você não conhece, passa por 2 coisas, assim, que eu queria falar. A primeira coisa é sobre a síndrome do impostor, assim, que você sempre acha que porque você não tem uma experiência naquilo, no currículo formal, e porque você não fez um trabalho, botou na rua, às vezes você não é, sei lá, não tem licença para fazer aquilo. Então, acho que passa muito por esse lugar, e aí você tem que descondicionar um pouco isso para poder se permitir fazer isso, exercitar isso. Então, assim, eu fui, sei lá, fiz um curso de construção de plataforma de marcas na Laje da Ana Couto, e aí a coisa que eu mais fazia era construir plataforma para marcas que nunca iam me contratar para fazer isso, assim, no tempo que eu precisava aprender e exercitar isso. Então eu construí um monte de plataforma de marca que tá, tipo, no meu computador aqui, só porque sim, só porque eu queria exercitar essa questão. Então acho que passa por muita curiosidade também, que acho que é isso mesmo que você tá falando. Vai atrás, assim, né? Tem um negócio de pesquisar, assim, para mim a melhor coisa é o Google, assim, tipo, eu cheguei no Julian Call porque eu comecei a me fazer perguntas sobre comunicação, em algum momento eu cheguei nele, um dia eu tava conversando com a Vivi também, nossa, eu super vi que esse cara, não sei o que, a gente começou a bater papo sobre isso. Então, assim, acho que conversar com muita gente, acho que perguntar pro Google muita coisa e você vai navegando por lugares, e YouTube, etc. Tem isso, tipo, tá tudo aí disponível, assim. Eu acho que tudo passa também por essa questão que você falou do plano estratégico, que é fazer as perguntas certas. Então, exercita fazer as perguntas certas, que eu acho que faz muito sentido, assim, e é tentativa e erro, né? Então, você faz uma pergunta, não chegou na resposta, faz outra pergunta para poder chegar naquela resposta e vai navegando, assim, porque a construção de conhecimento é isso, né? É só navegar por todos os diretórios que a gente tem aí na vida. Super, Gui. Concordo. E fico super aberto também. Enfim, se alguém quiser conversar em algum momento, redes sociais, eu vou dar meu Instagram, @Guilherme Marconi com 2 L's. No LinkedIn, acho que é /Guilherme Marconi, acho que /Guilherme_Marconi. Mas pode me procurar lá, vocês já viram minha cara aqui na câmera, é fácil de achar. Se quiser trocar uma ideia, também meu LinkedIn é Vivian Simões. Boa. Tem mais alguma coisa, Vivi, que você queria colocar? Acho que é isso, adorei o convite, sempre bom conversar com você e estou à disposição sempre que quiser.
Boa. Gente, obrigado pela audiência e continue assistindo toda segunda-feira. Eu tô aqui às 5 horas, enfim, se mudar, a gente avisa também. Valeu. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana.